Eu garanto para você que essa meta já está se transformando numa coisa muito real, muito forte na tua mente. Agora só precisamos passar por mais uma etapa, que é transformar esse sonho em realidade. E acontece na realidade se você levar em consideração os 6 itens que eu vou falar. Olha só. Primeiro deles, pensou positivamente? Vocês lembram que estava indicado lá no livro? A construção da tua meta tem que ser de uma forma afirmativa, por um probleminha simples que todos nós temos. Fomos fabricados, seres humanos perfeitos, né? Tem gente que nos compara com computadores, né? Nosso cérebro com um processador e tudo mais. E como todo bom computador, nós também temos um defeito. Vou dizer agora qual é o defeito que todos vocês têm, que talvez alguns não saibam. Todos nós nascemos e estamos vivendo sem um parafusinho. Todo mundo tem um parafuso, que era o parafuso que diria o seguinte: ele entenderia a palavra não, mas não tem. Então o nosso cérebro não entende a palavra não. Vocês querem ver uma coisa? Não pensa num Fuca vermelho agora. O que vem na tua cabeça? É exatamente isso. Aí você pensa assim: não quero brigar com o chefe. O que ele entende? Tira a palavra não. O cérebro entende e age. Ele é uma maquininha de fazer as coisas acontecer. Então a gente pensa desse jeito e age. Se eu pensar negativamente, tem um problema. E aí tem gente que passa a vida inteira construindo sonho, construindo meta e dizendo assim: não quero mais brigar com o fulano, não quero mais ter esse problema, não quero mais... Mas o que acontece? O cérebro entende e faz acontecer. Aí o cara começa a acreditar que ele é um azarado. Pronto, passa a vida desse jeito. Então toma cuidado com isso. Se tu tem uma meta que estava construída negativamente, agora muda o jeito de pensar. Constrói ela afirmativamente. Construído isto, especifica. Define claramente. Não esquece aqui que nessa especificação você tem que incluir todos os níveis lógicos. Tem gente que pensa, por exemplo, o jeito mais básico de se sonhar é com os bens materiais. Então tem gente que diz assim: pá, eu quero comprar uma casa nova, um apartamento novo. E aí, qual é o tamanho dessa casa? E qual é o bairro? Especifica, certo? Mas não esquece de especificar o seguinte: para você comprar esse apartamento novo, qual é a ação que você precisa ter? Especifica as ações. E para você ter essas ações, ter essas atitudes, vai subindo nos níveis lógicos. Qual é o próximo nível lógico? Quais são as capacidades que você precisa desenvolver? No que você precisa? Mais alto. Precisa acreditar para ter essas capacidades e efetivamente adquirir essas habilidades. Quando eu falo especificar, é especificar todos os níveis lógicos de uma forma clara. Porque aí você integra todas as etapas do pensamento que conduz, que te fortifica muito para agir. Tendo esses dois aqui, já está muito forte. E aí a gente tem o seguinte: se eu tenho essas especificações, eu sei como fazer para acompanhar. Então eu preciso verificar. Do mesmo jeito das metas SMART. Eu preciso ter claro como que eu vou saber se estou em direção. Se nessa especificação eu deixei claro o prazo, eu tenho como definir prazos intermediários. Uma meta de 5 anos, ela pode ser quebrada em 5 pedacinhos, né? A cada ano eu posso verificar se estou em direção. Opa, então agora eu já tenho essa meta mais forte. Porque eu não vou esperar chegar a 5 anos para verificar se deu certo ou não. Agora, já no primeiro ano, eu posso estar verificando se eu tenho que mudar minhas atitudes, mudar minha estratégia. Gente, são 6 itens que eu vou passar aqui. Esses 3 aqui vão fazer uma diferença, mas uma diferença fantástica. Só o que eu falei até agora já faz a diferença. Agora, se eu tivesse que falar só um deles, falaria só deste outro, que é a relevância. E antes eu passei batido pela relevância, quando eu falei do SMART, porque eu queria enfatizar aqui. Porque a relevância é o seguinte: é aquilo que tu para pensar, que tu tem um objetivo claro, uma coisa importante para você, e que você pensa o seguinte: meu amigo, tem o que tiver no caminho, eu vou atropelar, porque é isto que é importante para mim. Isto vai fazer sentido para a minha vida. Nas organizações, o problema está aí. Se estabelecem metas, objetivos e não se encontra a relevância para aquela organização. No primeiro obstáculo, o que o cara faz? O cara dá uma paradinha e pensa: pois é, quem sabe a gente muda a estratégia. Quem sabe a gente deixa para mais tarde. Quem sabe a gente revê os prazos. Porque não é importante. Ou não é porque não é importante, porque não se estabeleceu a relevância. Não se aprofundou para entender o que realmente importa. Porque quando você verifica que não é relevante, o próximo item entra. O que é o próximo item? É a ecologia. Ecologia aqui, para um melhor entendimento, a gente pode entender o seguinte: é o preço que a gente paga. Qualquer meta de qualquer organização, qualquer meta arrojada de qualquer pessoa, tem um preço, que é o fator ecológico. A gente paga o preço para fazer as coisas acontecer. Uma vez fui assistir
uma palestra do Parreira, técnico da seleção, ex-técnico da seleção. E ele tinha voltado daquela Copa que ele ganhou. Vamos combinar, né? Eu nasci em 70, e de 70 para cá, ninguém tinha ganho Copa. Então o Parreira era o cara. Né? Para toda a minha geração, o cara trouxe de volta uma taça para nós brasileiros. Opa, legal. Então, fomos assistir o Parreira e todo mundo idolatrando o Parreira. E aí, naquela época, ele tinha pedido demissão da seleção, estava ganhando uma fortuna dando palestra, e ele disse o seguinte no final da palestra: vocês veem aí, eu estou agora aqui fazendo uma palestra sobre liderança, isso aqui nem é o meu chão. Porque aqui tem um monte de empresário, um monte de executivo que sabe muito mais disso do que eu sei. E tem gente aí querendo me levar para todo canto do mundo. Os caras estão me oferecendo uma fortuna para eu ser técnico de time de futebol. Só que eu acho engraçado que ninguém me pergunta por onde eu passei para chegar aqui. Todo mundo olha para mim e diz assim: pô, que legal, né? Que sorte. Não, meu amigo, eu vou dizer duas coisas para vocês darem valor a isso que eu estou vivendo agora. E ele diz o seguinte: eu paguei alguns preços. E eu vou falar só sobre dois. Ele diz o seguinte, que ele conheceu a filhinha dele, uma das filhas, 3 meses, 90 dias depois que ela tinha nascido. Porque teve uma época que ele estava se especializando e ele foi para a Alemanha e foi trabalhar lá na Arábia Saudita, não sei aonde, e a filha nasceu. E ele não pôde vir, ele tinha trabalho, então ele pagou o preço para isso. E a gente paga, quando a gente tem meta arrojada, que tu quer chegar longe, você tem que ter consciência dos preços que você paga. As organizações às vezes não se dão conta disso quando planejam. Quando o preço se apresenta, elas pensam: pois é, será que a gente não muda de estratégia? Porque isso aqui vai ser muito difícil. Né? Entre aspas, o preço vai ser caro para pagar. Então precisa estar atento. Quando você chegar nesse item na construção das metas, pensa qual é a relevância. Identifica essa relevância. Porque aí você vai olhar para frente e vai pensar assim: não importa os preços que tiverem no caminho. Isso é importante, isso nós vamos fazer acontecer. Eu esqueci de falar para vocês o segundo item, né, do Parreira. O segundo é que ele foi conhecer a neta dele, por fax. Ele disse assim: a minha neta já foi mais chique, porque daí já existia o fax, e aí me mandaram um fax com a foto da minha neta. Então o que acontece? A gente paga o preço quando a gente quer fazer grandes feitos, tem que estar atento a isso. E gente, o último item é uma pergunta que eu faço. Depende de você. Se você construir metas e sonhos